Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Foi preso em Santa Catarina um jovem suspeito de estimular meninas a se automutilarem em vídeos na internet. A polícia acredita que ele tenha feito pelo menos 30 vítimas, entre crianças e adolescentes. Luiz Fernando Souza foi detido na casa dos pais, em Agrolândia, no interior de Santa Catarina. Segundo as investigações, o jovem de 18 anos ameaçava as adolescentes para que elas se mutilassem. Com ele, a polícia encontrou dezenas de contatos das meninas e no computador, vídeos de menores de idade se cortando. A polícia de São Paulo começou a investigação a partir de denúncias recebidas. Nós temos hoje um núcleo de observação e análise digital que diuturnamente monitora essas redes sociais. E essas plataformas digitais em que os indivíduos, que os criminosos utilizam para cometer esses delitos na internet. Policiais dizem que o suspeito começava a conversar com as vítimas em sites de namoro virtual ou em plataformas de jogos. A partir daí, ele conseguia fotos íntimas. Depois, para que o material não fosse publicado, ele fazia ameaças e exigia que elas se mutilassem. Fazia as vítimas se automutilarem, maus tratos a animais. Só desse indivíduo são mais de 30 vítimas. Um levantamento do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente mostra que 83% dos jovens já encontraram conteúdo violento ou vídeos discriminatórios de humilhação nas redes sociais. Se condenado, o suspeito pode pegar até 10 anos de prisão. Instituto Nacional de Meteorologia deixa em alerta de perigo para chuvas 17 estados e o Distrito Federal. Enel é multada 5 dias depois de vendaval que deixou milhares sem luz em São Paulo. Alexandre de Moraes manda ao Ministério da Justiça começar processo de extradição de Alexandre Ramagem, que fugiu para os Estados Unidos. Negociada por Hugo Mota, renúncia de Carla Zambelli abre caminho para a Câmara discutir orçamento e pautas econômicas. Piloto de voo comercial muda a rota para evitar acidente com jato militar americano. Foto do comerciante que se tornou herói ao desarmar um dos terroristas é divulgada na Austrália. Oferecimento Bradesco. Em 2026, o que é mais valioso vem primeiro. Uma mulher foi vítima de uma tentativa de feminicídio na zona leste de São Paulo. Depois de uma discussão, o homem atropelou a ex-namorada. A vítima chegou à delegacia mancando e com ferimentos no rosto. Toda vez que a gente brigava, ele saía de si. Falava o que pra você? Que ia me matar. O agressor é o ex-namorado e pai da filha dela. Imagens da câmera de segurança mostram que seria uma discussão entre eles na rua. Isabela entra no carro, logo depois sai e quebra o vidro traseiro do veículo. Ela tenta ir embora a pé, mas é perseguida e atropelada pelo ex. Isabela disse que o homem era agressivo. Ela já tinha uma medida protetiva contra ele. Esse caso simboliza o que acontece na maioria das tentativas ou dos feminicídios no país. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 80% dos agressores são companheiros ou ex-companheiros das vítimas. Neste fim de semana, uma mulher foi encontrada morta na residência onde trabalhava como caseira na zona sul da capital paulista. De acordo com as investigações, o principal suspeito é o marido da vítima, Osmar dos Santos Amaral, de 54 anos, que fugiu do local e foi preso horas depois em Santa Catarina. Dados do Monitor de Feminicídios do Brasil mostram que de janeiro a outubro deste ano, mais de 5.500 feminicídios foram consumados ou tentados no país. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, o estado registrou 207 feminicídios em 2025, um aumento de quase 7% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2024, quase 1.500 mulheres foram mortas no país, uma média de 4 por dia.
Mais de 3.800 vítimas sofreram tentativa de feminicídio. Denunciem efetivamente, confiem no 190, tá? Passando informações consistentes, e a Polícia Militar, de posse de informações consistentes, ela sempre vai ao local para averiguar. Em Porto Alegre, um homem foi preso por quebrar a lanterna do carro da ex-namorada em frente a uma delegacia. O ataque foi registrado pelas câmeras de segurança. O suspeito chega, estaciona atrás do carro da ex-namorada, desce com uma barra de ferro e quebra a lanterna traseira. A mulher de 38 anos aguardava atendimento na delegacia para registrar uma ocorrência de perseguição e ameaça contra esse homem. O suspeito foi preso e deve responder por injúria, ameaça, perseguição e dano. Ele já tinha antecedentes criminais por lesão corporal. Em Goiás, as fortes chuvas do final de semana provocaram a morte de um adolescente de 14 anos. Ele foi levado pela correnteza ao tentar atravessar um córrego. 12 bombeiros participaram das buscas, com a ajuda de drones e cães farejadores. Lohan Vitor de Oliveira, de 14 anos, desapareceu depois de ser levado pela enxurrada no córrego das Antas, em Anápolis, a 50 quilômetros de Goiânia. O corpo de Lohan só foi encontrado hoje à tarde, a 9 quilômetros do local, onde ele foi visto pela última vez. Ali tem galhada, tem lixos, tem pedras que de diversas formas podem prender o corpo, submergir e fazer com que a pessoa afogue. O adolescente estava com um amigo tentando atravessar para o outro lado do córrego. Ele subiu em uma pedra que foi tomada pela água. Foi aí que o jovem se desequilibrou e acabou sendo arrastado pela correnteza. Quando ele caiu, ele deu a mão para o amiguinho, né? E seguraram na mão, mas só que o outro não teve condições de sustentar ele e puxar ele, né? Só neste ano, os bombeiros já atenderam 154 ocorrências de afogamento no estado. Mesmo para uma pessoa que saiba nadar, a violência da água não permite que essa pessoa lute, que essa pessoa nade, que essa pessoa chegue na margem, né? Tem que ter muita calma, muita tranquilidade para chegar. Mas o mais recomendado mesmo é, no momento da chuva, não se aproximar de locais de rio, né? Porque pode ter uma tromba de água, pode ser que na cabeceira esteja chovendo. O Instituto Nacional de Meteorologia deixou 17 estados e o Distrito Federal em alerta para o perigo de chuvas fortes, pelo menos até quarta-feira. Hoje, inclusive, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou pela primeira vez um aviso severo para temporais e rajadas de vento acima de 90 km por hora. 28 cidades do estado já registraram estragos. As imagens mostram o céu de Porto Alegre. Nos celulares, os moradores receberam o alerta vermelho para tempestade e rajadas de vento acima de 90 km por hora. A mensagem também trazia recomendação para a população se abrigar longe de árvores, placas e postes de energia. Aqui em Porto Alegre, os ventos passaram dos 80 quilômetros por hora. A maior velocidade foi registrada no município de Lajeado. Segundo a prefeitura da cidade, as rajadas foram superiores a 115 quilômetros por hora. Em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, uma estátua de 35 metros de altura que ficava em frente a uma loja de departamentos desabou. Na capital gaúcha, o parquinho de um condomínio foi destruído. O vendaval também destelhou casas e provocou a queda de árvores, atrapalhando o trânsito. Uma mulher foi atingida por um galho e teve ferimentos leves. Em Rio Pardo, a 150 quilômetros de Porto Alegre, a ventania destruiu o telhado de uma escola. 12 pessoas ficaram desalojadas e tiveram que sair de casa. Entramos na última semana da primavera. A Giovana Rizardo já está por aqui com a previsão do tempo. Giovana, o que é que nós podemos esperar para os próximos dias? Boa noite. Muitas instabilidades e até temporais no centro-sul do país. Mariana, boa noite para você. Oi, Edu, boa noite. E uma ótima noite para você. Uma frente fria associada à circulação de ventos, ao calor e à umidade favorecem a formação dos temporais. E tem alerta para o Rio de Janeiro e a faixa leste de São Paulo. Entre terça e quarta, a região de Petrópolis pode registrar até 150 milímetros de chuva. Em Angra dos Reis, 120 milímetros. E em Ubatuba, até 70 milímetros.
Em 3 capitais, as tempestades vêm à tarde. Em Curitiba, máxima de 25. Em Goiânia, 28. Em São Paulo, a temperatura mais baixa, de 19 graus, deve ser registrada durante a noite. E à tarde faz até 29 graus. Nesse começo de semana, Minas Gerais foi o estado onde mais choveu. As imagens de satélite mostram tempo firme só na pontinha da região Nordeste. O risco de temporais é alto do Amazonas até o Paraná. As áreas com maior potencial de chuva intensa são divisa entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, do litoral paulista até o centro do estado, além do Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e zona da Mata Mineira. Em Porto Alegre e em Brasília faz 26 graus. No Rio de Janeiro, 36, 30 em Manaus e até 35 em Teresina. Hora do Tempo Delivery. O Sebastião é de Irupi, Espírito Santo. Boa noite, Sebastião. Terça-feira com chuva e máxima de 24 graus. Até quinta tem risco de temporais e a temperatura cai à tarde para os 20 graus. O José pediu a previsão para Itajaí, Santa Catarina. Boa noite, José. Amanhã, calor de 30 graus e chuva rápida. Entre quarta e quinta, o sol aparece entre nuvens e refresca um pouco. Faz 24 e 25 graus. Já postou seu pedido? Use a hashtag #VocêNoJR. Mariana, Eduardo. Obrigado, Giovana. Autoridades investigam as ligações entre os atiradores da Austrália e o grupo terrorista Estado Islâmico. O homem, considerado um herói por desarmar um dos atiradores, se recupera. Ele passou por uma cirurgia. O estado de saúde de Ahmed Al-Ahmed é considerado estável. Nesta foto, o comerciante sírio recebe a visita de autoridades no hospital. No domingo, as imagens de Ahmed desarmando um dos terroristas ganharam repercussão internacional. A ação dele foi considerada decisiva para evitar um número maior de mortes. Meu filho é um herói. Ele serviu na polícia e sempre teve paixão por proteger as pessoas, disse o pai do comerciante. Em Sydney, o dia foi marcado por homenagens às 15 vítimas do ataque na praia de Bondi. Entre elas, o rabino Elish Langer, de 41 anos, Alex Kleitman, de 87 anos, sobrevivente do Holocausto, e a vítima mais jovem, Matilda Britvan, de apenas 10 anos. O governo australiano pretende tornar as leis de armas ainda mais rigorosas no país. O primeiro-ministro Anthony Albanese reconheceu que o país precisa combater de forma mais efetiva os crimes de antissemitismo. O número de ataques contra judeus no país quadruplicou de 2023 para 2024, depois da invasão do grupo terrorista Hamas a Israel. Em 2025, mais de 1.600 incidentes foram registrados até o momento. O governo trata o caso como um ataque terrorista. Hoje, a imprensa australiana revelou que a agência de inteligência do país investigou em 2019 a ligação de um dos atiradores com o grupo terrorista Estado Islâmico. Na época, concluíram que ele não representava uma ameaça à sociedade. Navida Akran, de 24 anos, está em estado grave no hospital. O pai, de 50 anos, que também realizou o ataque, foi morto no local. Hoje, a polícia fez buscas na casa dos atiradores. Veja ainda hoje, o ministro Alexandre de Moraes determina o início do processo de extradição de Alexandre Ramagem, que está nos Estados Unidos. Corinthians e Vasco, então, na final. Cruzeiro e Fluminense estão na Libertadores do ano que vem. E o Cruzeiro, terceiro colocado no Brasileiro, depois da eliminação, está sem técnico. O português Leonardo Jardim decidiu deixar a equipe mineira. O Leonardo Jardim já tinha um contrato que terminaria só em 2026, mas ele vai dar uma pausa na carreira para cuidar da saúde física e mental. Sempre tive 200% e eu não consigo dar esses 200% agora no início de janeiro, no início do ano, no próximo ano. Por isso é que, como diz o brasileiro, eu vou meter o meu time fora de campo. Quem se recuperou agora há pouco de saúde mental foi o técnico Tite, que anunciou que está de volta ao mercado e é o favorito ou preferido para assumir o Cruzeiro.
Você sabe que o nosso time de reportagem está lá no Catar, porque o Flamengo se prepara para jogar amanhã uma partida importantíssima. O Flamengo vai enfrentar o Paris Saint-Germain quarta-feira, não amanhã, na final da Copa Intercontinental. Depois de um dia de folga no Catar, é hora de trabalhar. Até o técnico Felipe Luiz foi ajustar a pontaria. Contra o Paris Saint-Germain, o Flamengo não tem nenhum desfalque para a decisão. A última e mais importante partida do ano. Aquele jogo que todo atleta quer participar. E até os mais experientes ficam ansiosos. Existe, não nervosismo, mas existe talvez um algo a mais para esse jogo. Isso dá para notar no dia a dia, que cada vez estamos ficando mais focados. O poderoso adversário chegou ontem à noite com uma recepção para se sentir em casa. Afinal de contas, o time francês é propriedade de um fundo de investimentos do Catar, que comprou o clube em 2011. Tanto que foi montada em Doha a Casa PSG, com interações para os torcedores e a exposição de taças do atual campeão da Liga dos Campeões da Europa. O rubro-negro não trouxe seus troféus, mas também entende do assunto. Nessa temporada, já conquistou o Carioca, a Supercopa, o Brasileirão e a Libertadores. Mas sabemos que o favoritismo é todo do PSG, é o melhor time, mas vamos entrar com o pezinho no chão, jogar o futebol que a gente tem e, se Deus quiser, no final, Deus nos abençoe e sair com esse título. E nesse Intercontinental, o Flamengo eliminou já o Cruz Azul do México, Pirâmides do Egito e pega agora o PSG, que só entrou na decisão do campeonato. Boa sorte para o Flamengo. Valeu, Kleber. Você vai ver a seguir, com imóveis há 5 dias sem luz. O governo de São Paulo pretende pedir intervenção federal na concessão da Enel. E ainda, um áudio mostra a conversa do piloto com a torre durante um desvio para evitar um acidente aéreo, pertinho da Venezuela. Estamos de volta para você saber que mais de 92 mil imóveis continuam sem energia elétrica 5 dias depois de um vendaval que atingiu São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas diz que quer se reunir amanhã com o ministro de Minas e Energia para pedir uma intervenção federal na concessão da Enel, a empresa responsável pelo serviço. A luz só voltou ontem à noite na peixaria do Tiago e da Stephanie, que fica em Vargem Grande Paulista, na região metropolitana de São Paulo. Tarde demais para salvar o estoque de pescado. Mexe muito com a gente. Mexe porque você batalha pra caramba, você espera essa época do ano e aí te acontecem essas coisas, sabe? São dias sem dormir, preocupação, correria. Foram 5 dias sem energia elétrica, um prejuízo que passa de R$25 mil. Desde o dia que acabou, eu liguei para a Enel, fiquei o tempo todo ligando, anotando o protocolo. Eles davam horário, não voltava energia. Na capital paulista, muitos imóveis continuam sem luz desde o vendaval da última quarta-feira. Aqui tem algumas coisas de laticínios, coisas assim, e a gente tem posto 3, 4 sacos de gelo por dia. Os moradores deste prédio, na zona sul da capital paulista, seguem sem energia e reclamam dos prejuízos. A minha geladeira, a geladeira da minha mãe também perdeu tudo. O Procon paulistano multou a Enel em R$14.200.000 por falhas graves no fornecimento de energia. É a 6ª penalidade aplicada à concessionária desde 2020. Nesse período, as multas somam cerca de R$374 milhões. Na sexta-feira, a Justiça deu um prazo de 12 horas para a empresa restabelecer o serviço, o que não foi cumprido. Hoje, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que quer fazer uma reunião amanhã com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para falar sobre uma possível intervenção federal na concessão da Enel. Aí a pergunta que fica, a gente está fazendo ao governo federal, vocês já estão raciocinando com isso? Porque se não fizer nada, chegar em 2028 e querer empurrar goela abaixo uma renovação do contrato de uma empresa dessa, não tem condição. Quem continua sem luz em casa já não sabe mais o que fazer. Poxa, a gente paga a conta, né? E você não ter o serviço é revoltante.
Em nota, a Enel disse que a operação da companhia voltou ao padrão de normalidade e que técnicos da distribuidora ainda estão nas ruas para atender os casos registrados nos dias seguintes ao do vendaval. No Rio de Janeiro, um torcedor morreu depois de ser agredido numa briga entre torcidas organizadas do Fluminense e do Vasco antes do jogo pela semifinal da Copa do Brasil. Alexandre foi até um instituto médico legal para liberar o corpo do filho. Gabriel Pereira Costa tinha 32 anos. Apaixonado pelo Fluminense, ele foi mais uma vítima da violência entre torcidas rivais. Ele era caseiro, eu tinha até falado para ele ia começar a trabalhar hoje. Falei para ele ficar em casa. A briga generalizada aconteceu na tarde de ontem, antes do jogo entre Fluminense e Vasco no Maracanã. Armados com paus e pedras, torcedores se enfrentaram em comunidades de Mesquita, na Baixada Fluminense. Gabriel foi socorrido por colegas para uma unidade de saúde e depois transferido para um hospital. Gabriel passou por cirurgia e morreu durante a madrugada. Um suspeito chegou a ser detido, mas foi liberado depois de prestar depoimento. A polícia agora vai analisar as imagens que circulam pelas redes sociais e também as das câmeras de segurança da região para tentar identificar e prender os responsáveis pelo crime. O ministro Alexandre de Moraes determinou a abertura do processo de extradição do deputado Alexandre Ramagem, foragido nos Estados Unidos. Cristina Lemos chega com a informação. Cris, boa noite. Boa noite, Mariana, Edu. Olha, a determinação do ministro vem no mesmo dia em que a Polícia Federal tornou pública a rota de fuga de Alexandre Ramagem. Você se lembra, o ex-diretor da ABIN e deputado federal pelo PL do Rio foi condenado na ação penal da tentativa de golpe de Estado a mais de 16 anos de prisão. Por isso mesmo, o mandato dele, a cassação do mandato, vai a voto ainda esta semana na Câmara. Mas nós vamos a Brasília conversar com Clébio Cavagnoli, que tem as informações. Olá, Clébio, boa noite. Olá, Cris. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Com a decisão de Moraes, o STF agora vai enviar ao Ministério da Justiça toda a documentação do processo de Alexandre Ramagem. E a partir de agora vai funcionar assim. O Ministério da Justiça vai estudar, portanto, esse tratado de extradição entre Brasil e Estados Unidos. E depois disso, o Ministério das Relações Exteriores vai formalizar e encaminhar o pedido de extradição ao governo americano. A palavra final é do presidente Donald Trump, que decide se extradita ou não Alexandre Ramagem. Hoje, a Polícia Federal confirmou que o deputado saiu clandestinamente do Brasil pela fronteira com a Guiana e entrou nos Estados Unidos usando o passaporte diplomático, que deveria, aliás, ter sido cancelado por determinação do STF. Há ainda uma investigação para identificar quem ajudou Ramagem na fuga. O deputado foi condenado pela primeira turma do STF a 16 anos de prisão. Também a perda do cargo de delegado da Polícia Federal e a cassação do mandato de deputado federal por participação na tentativa de golpe de Estado. E também hoje, Cris, a mulher de Ramagem, Rebeca, reclamou nas redes sociais que teve todas as contas bancárias bloqueadas por determinação do ministro Alexandre de Moraes. O STF, no entanto, até agora não confirmou esse bloqueio. Cris. Obrigada, Clébio. O deputado Adilson Barroso, do PL de São Paulo, vai assumir o mandato com a renúncia de Carla Zambelli. A renúncia de Carla Zambelli foi negociada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta, e agora abre espaço para a Câmara dos Deputados tratar de assuntos que devem ser votados dessa semana, a última antes do recesso, como questões tributárias e o orçamento. Em nota, a defesa de Zambelli afirmou que a renúncia foi uma decisão técnica e juridicamente orientada, não um ato emocional. Diz ainda que preserva direitos e fortalece a posição de Zambelli no processo de extradição em curso no exterior. A defesa acredita que com a renúncia e a não cassação do mandato, a situação jurídica muda e Zambelli pode conseguir autorização para deixar a prisão na Itália. A renúncia, somada à decisão da Câmara de arquivar o pedido de cassação do mandato, reforça a tese de perseguição política apresentada pela ex-deputada, que tenta impedir a extradição para o Brasil. A renúncia evitou que o presidente da Câmara, Hugo Motta, tivesse que decidir sobre uma ordem do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que havia determinado a perda imediata do mandato após a Câmara arquivar o pedido de cassação na semana passada. Para a Câmara dos Deputados, é a renúncia que está valendo e não a decisão do STF. Na visão do Supremo, a estratégia não muda em nada. A inelegibilidade da ex-deputada,
Com a denúncia, Adilson Barroso, do PL de São Paulo, vai tomar posse como deputado. Carla Zambelli foi condenada pelo Supremo a 10 anos de prisão e a perda do mandato por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça e a 5 anos por perseguir armada um homem na eleição de 2022. Foi uma estratégia da defesa e eu tenho certeza que a mesa já decidiu, inclusive pela posse do seu suplente. Está claro que ela renunciou no dia de ontem, antes que viesse uma decisão, uma possível decisão de acatamento da presidência da Câmara pela sua cassação. Essa renúncia da Carla Zambelli não vale nada, ela não tem mais esse poder. Porque quando houve a condenação dela lá atrás, ela perdeu os direitos políticos. Na última semana de atividades do Congresso, antes do recesso, com votações decisivas também para o Planalto, o presidente Lula fez um discurso em tom pacificador e ressaltou o apoio do Legislativo a itens da pauta econômica do governo. Com votações consideradas importantes para o governo, previstas para a última semana, antes do recesso legislativo, o presidente Lula voltou a fazer acenos aos parlamentares após a crise entre os poderes. Lula atribuiu a responsabilidade pelo que não conseguiu aprovar a falta de articulação da própria base governista. Eu sou muito grato a tudo que o Congresso fez por nós nesses 3 anos de governo, tanto o Senado como a Câmara. Aquilo que eles não aprovaram, possivelmente porque a gente não teve capacidade de convencê-los a aprovar. Outras coisas que era uma questão mais ideológica, e é uma questão mais ideológica, é uma questão partidária. Mas na questão econômica, na questão do benefício desse país, o Congresso foi muito correto nesse tempo todo com o meu governo. A fala foi durante a inauguração da nova sede da Apex, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos em Brasília. Lula ainda afirmou não ter ficado chateado com a derrubada dos vetos ao licenciamento ambiental. Quando o Congresso Nacional derrubou meus vetos, Sávara, não pense que eu fiquei chateado, não, porque eu não vou perder 1 milímetro. Quem vai perder são os empresários que exportam produtos agrícolas se estiver cometendo bobagem de não respeitar a questão climática. Nos bastidores, integrantes da base foram cobrados por Lula e trabalham intensamente na articulação para minimizar desgastes nas votações desta semana. As sessões de quarta e quinta-feira no Congresso serão dedicadas à análise do orçamento de 2026, ano de eleições. Nesta semana, também há possibilidade de votações de projetos que regulamentam a reforma tributária, que alteram o arcabouço fiscal, permitindo mais gastos em saúde e educação, além do que promove corte nos benefícios fiscais. Também deve ser votado no Senado o PL da dosimetria, que prevê a redução de penas para condenados pelo 8 de janeiro e por tentativa de golpe de Estado, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro. E uma última informação, o presidente Lula assinou hoje a recondução de Paulo Gonet ao cargo de Procurador-Geral da República pelos próximos 2 anos. Mariana, Edu? Obrigado, Cris. O presidente eleito do Chile, o conservador José Antônio Kast, se reuniu hoje com Gabriel Boric para iniciar a transição de governo. A vitória de Kast marca o retorno da direita ao poder e já provoca expectativas sobre as mudanças na economia, na segurança pública e na política externa chilena. O encontro aconteceu no Palácio de La Moneda, em Santiago, e contou com integrantes das 2 equipes. José Antônio Kast, candidato da direita, venceu o segundo turno da eleição com cerca de 58% dos votos. Janet Jara teve o pior desempenho da esquerda na história recente do Chile, com quase 42% dos votos. O Chile quer mudança, disse Kast no discurso da vitória. Chile quer cambio. Durante a campanha, o advogado de 59 anos apostou na segurança pública. Ele disse que vai endurecer o combate ao crime e à imigração ilegal e que vai construir um muro nas fronteiras, além de criar uma força policial nos moldes dos Estados Unidos. José Antônio Kast assume o mandato em março do ano que vem, mas já começou a agenda como presidente eleito. Amanhã ele será recebido pelo argentino Javier Milei aqui na Casa Rosada, em Buenos Aires. Eles vão consolidar uma aliança entre governos de direita na América do Sul. Milei foi um dos primeiros líderes internacionais a parabenizar o chileno. Numa rede social, ele escreveu: "Tenho certeza de que vamos trabalhar juntos e liberar a América do Sul da opressão do socialismo do século XXI."
O piloto de um avião comercial teve que desviar a rota para evitar um acidente perto da Venezuela. Hoje foram divulgados os áudios entre o piloto e a torre de comando. O voo comercial saiu de Curaçao para Nova York na última sexta-feira. Perto da Venezuela, o piloto informou à torre que precisou interromper a subida para evitar uma colisão com jato militar dos Estados Unidos. Eles passaram diretamente pelo nosso trajeto. Tivemos que parar a subida. Não estão aparecendo no radar. O transponder está desligado. É um absurdo, relatou o piloto. Não tenho nada no meu radar, respondeu o controlador. O transponder é o equipamento que identifica a aeronave nos radares e emite o alerta para outros aviões. A companhia aérea disse que fez a denúncia às autoridades americanas que investigam o caso. O incidente ocorre em meio às operações dos Estados Unidos contra o tráfico de drogas no Mar do Caribe. Hoje, Trinidad e Tobago autorizou o trânsito de aeronaves militares dos Estados Unidos e o Paraguai firmou acordo de cooperação permitindo a presença de militares no país. Você vai ver a seguir. Primeiro dia de greve de petroleiros tem confusão com a polícia no Rio de Janeiro. Veja também, retomada do trabalho presencial faz salas comerciais em São Paulo terem a maior taxa de ocupação em 5 anos. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorização para que ele seja submetido a uma cirurgia de urgência. Bolsonaro passou por uma ultrassonografia no fim de semana na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde está preso há quase um mês. O exame identificou 2 hérnias na virilha, com recomendação de procedimento cirúrgico de emergência. Segundo o relatório médico, a cirurgia deve ser feita em hospital, sob anestesia geral e com tempo estimado de internação entre 5 e 7 dias. No pedido enviado ao STF, os advogados afirmam que a permanência de Bolsonaro no regime fechado, sem acesso contínuo a cuidados médicos de alta complexidade, representa um risco à integridade física do ex-presidente. Por isso, voltaram a solicitar a concessão de prisão domiciliar humanitária. O ministro Alexandre de Moraes determinou que Bolsonaro passe por uma perícia no Instituto Nacional de Criminalística na próxima quarta-feira para avaliar a necessidade de cirurgia. O ministro Dias Toffoli, do STF, autorizou a retomada das investigações do caso do Banco Master. A decisão prevê o depoimento dos investigados pela Polícia Federal com a apresentação de documentos para esclarecer as denúncias. Toffoli também autorizou o depoimento de dirigentes do Banco Central sobre possíveis impactos no sistema financeiro. O Banco Master, você se lembra, está em processo de liquidação pelo Banco Central por suspeitas de fraudes financeiras. A polícia dos Estados Unidos investiga como assassinato as mortes do cineasta de Hollywood, Rob Reiner, e da esposa dele. Um filho do casal, de 32 anos, foi preso suspeito do crime. Rob Reiner e a esposa Michelle Singer foram encontrados mortos dentro de casa em Los Angeles. Os corpos tinham ferimentos provocados por arma branca. O principal suspeito do crime é o filho do casal, Nick Reiner, de 32 anos. Ele foi preso nesta segunda-feira e formalmente acusado pelo assassinato. A polícia ainda investiga o que teria motivado Nick Reiner a matar os próprios pais. No passado, Nick enfrentou problemas relacionados ao uso de drogas e chegou a ser internado mais de uma vez para tratar a dependência química. Além de Nick, o casal tinha outros 2 filhos, Jake e Romy. Rob Reiner tinha 78 anos e construiu uma carreira marcada por grandes sucessos do cinema, como Harry e Sally, feitos um para o outro, A Princesa Prometida e Questão de Honra. Michelle Singer tinha 68 anos, era fotógrafa e também atuou em projetos ao lado do marido. E a polícia dos Estados Unidos entrou no 3º dia de buscas pelo atirador, que matou 2 pessoas e feriu outras 9 na Universidade Brown, no estado de Rhode Island. O FBI percorre bairros próximos ao campus em busca de provas. Uma pessoa foi detida para questionamentos, mas já foi liberada.
Hoje, as autoridades divulgaram mais imagens do suposto atirador, mas o rosto dele não aparece. A Polícia Federal Americana vai pagar o equivalente a R$270 mil por informações sobre o suspeito. O presidente Donald Trump afirmou nesta segunda-feira que ainda não se sabe a motivação do ataque. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, abriu mão de ingressar na OTAN, a aliança militar liderada pelos Estados Unidos, como parte de uma tentativa de encerrar a guerra com a Rússia. O tema foi discutido durante uma reunião na Alemanha entre representantes dos Estados Unidos e europeus. Zelensky afirmou que a Ucrânia abre mão de entrar na OTAN em troca de garantias de segurança. Em comunicado, líderes europeus informaram que propuseram liderar uma força multinacional com o apoio dos Estados Unidos para garantir o cumprimento de um possível acordo de paz. O presidente ucraniano também admitiu que existem divergências com os Estados Unidos em relação à possível cessão de territórios à Rússia. Na Casa Branca, Donald Trump afirmou que está perto de um acordo para o fim da guerra. Hoje, a Ucrânia divulgou a imagem de um ataque contra um submarino russo no Mar Negro. Pelo menos 6 pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte no México. A aeronave caiu em uma área residencial em Toluca. Segundo autoridades, 8 passageiros e 2 tripulantes estavam a bordo. 6 corpos já foram identificados e as buscas continuam no local. A Força Aérea Brasileira anunciou que foguetes comerciais serão lançados entre os dias 17 e 22 de dezembro, a partir da base de Alcântara, no Maranhão. A missão, em parceria com a Coreia do Sul, vai colocar em órbita 5 satélites e 3 experimentos, que vão fazer análise, coleta e transmissão de dados ambientais, testes de comunicação e monitoramento de dados solares. No Rio de Janeiro, amigos e parentes estiveram hoje no enterro do sambista, ator e diretor Haroldo Costa. Ele tinha 95 anos e morreu por problemas de saúde por causa da idade. Uma operação que investiga irregularidades na distribuição de combustíveis na região metropolitana de Goiânia encontrou dutos clandestinos. Segundo o Ministério Público, há risco ambiental e indícios de fraude tributária no esquema. Teve alta hoje no Rio de Janeiro o copiloto de um helicóptero da Polícia Civil que foi baleado durante uma operação policial no mês de março. Amigos e funcionários do hospital fizeram uma homenagem ao policial Felipe Marques Monteiro, de 45 anos. Ele foi baleado em março com um tiro de fuzil durante uma operação na zona oeste do Rio. Desde então, Felipe passou por diversas cirurgias na cabeça e agora vai seguir com a reabilitação em casa. Começou hoje em todo o país uma greve de petroleiros que trabalham em plataformas e refinarias da Petrobras. A categoria pede avanços no acordo coletivo. No Rio de Janeiro, houve tumulto e a polícia usou spray de pimenta para dispersar os manifestantes. Imagens de celular mostram o momento em que um manifestante é cercado por policiais. Ele está com a camisa rasgada e é atingido por spray de pimenta no rosto. Ele e outro manifestante foram presos por desobediência. De acordo com a polícia, um grupo estava bloqueando a via e impedindo o acesso de funcionários à refinaria de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Além da Reduc, houve a adesão de grevistas em São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Espírito Santo e Amazonas. A paralisação por tempo indeterminado foi aprovada em assembleia na semana passada. Manifestantes reclamam de impasses nas negociações com a Petrobras. As questões salariais, direitos salariais, do acordo coletivo e as questões de segurança dos trabalhadores. A Petrobras informou que o movimento não gerou impactos na produção de petróleo e que adotou medidas para assegurar as operações. A estatal ressaltou ainda que o abastecimento ao mercado está garantido e que segue empenhada para avançar nas negociações. A retomada do trabalho presencial tem movimentado o setor imobiliário em São Paulo. As salas comerciais estão com a maior taxa de ocupação em 5 anos. Nos centros comerciais, muita gente está se readaptando ao trabalho totalmente presencial.
A vantagem é, acho que, integrar com os times, ter mais proximidades. A desvantagem, acho que em São Paulo, com certeza, é o trânsito. O modelo home office passou a ser mais utilizado na pandemia de Covid-19. Felipe trabalhou 2 anos e meio de casa. Eu estava mais acostumado com acordar, ir para academia, sair com meu cachorro. E isso era muito prático para mim, até para a facilidade de preparar as refeições e ter uma rotina mais estabelecida. Há 3 meses voltou ao presencial. Quando você está em casa e você só trabalha, você só fala de trabalho, você não tem essa diferença de entender o que é o ambiente do seu trabalho, o que é o ambiente do seu descanso. A empresa onde Felipe trabalha traz, aos poucos, as equipes de volta ao escritório. A gente consegue ver uma diminuição absurda de retrabalhos, por exemplo, as equipes se conversam mais, as demandas são muito mais detalhadas porque você tem a pessoa aqui. A expectativa é que no ano que vem todas essas cadeiras estejam ocupadas. A empresa segue uma tendência que vem ganhando força no mercado imobiliário. Entre julho e setembro, São Paulo registrou taxa de ocupação de 82,4% nas salas comerciais. É o maior índice dos últimos 5 anos. Uma das coisas que tem incentivado essa tomada de decisão é a preocupação com relação à transmissão da cultura e treinamento dentro das organizações. Também por parte dos colaboradores, é uma forma de você estar mais próximo dessas lideranças e também poder crescer na carreira. Esse movimento é acompanhado de uma nova arquitetura dos escritórios, ambientes mais arborizados e com áreas de convivência. O segredo é você ter um espaço um ambiente de escritório convidativo que faz com que o colaborador queira trabalhar não só nessa empresa, mas também na localização escolhida. À 00:30 tem mais Jornal da Record para você. As reportagens dessa edição você confere no Record Plus em todas as nossas plataformas digitais. Você também pode acompanhar a programação da Record ao vivo e de graça no Record Plus. Agora você fica com a novela Mãe. Logo depois de Reis tem eliminação ao vivo na Fazenda. A última roça vai ser formada. Momentos decisivos no reality da Record, não perca. Uma boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.